É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Anthony Edward Stark, mais conhecido como o Homem de Ferro, o grande pilar e rosto do universo cinematográfico da Marvel durante a Saga do Infinito. E certamente o Homem de Ferro colecionou cenas incríveis ao longo da sua jornada, desde Homem de Ferro 1 até Vingadores Ultimato. E é isso que vamos ver nesse vídeo, um top 10 das cenas mais épicas do Homem de Ferro. Então se ajeita aí e vem comigo. Lá no seu primeiro filme, o Tony era o maior fornecedor de armas do governo americano, e ele estava numa demonstração do seu novo míssil. O Jericó. E até aí tudo bem, mas quando ele estava sendo escoltado de volta pelos militares, aconteceu deles serem pegos numa emboscada, e o Tony acabou sendo vítima da sua própria criação. Ele foi capturado e levado como prisioneiro, mas o pior eram os ferimentos. A explosão do míssil fez com que vários estilhaços se alojassem em seu peito, e esses estilhaços iam avançar até chegar ao seu coração e aí... faleceu. Mas felizmente em seu cativeiro tinha um médico chamado Insane, que cuidou do Tony e criou um aparelho que evitaria que os estilhaços avançassem mais. E aí, beleza, o Tony não iria morrer, mas ao conhecer os seus sequestradores, os terroristas dos 10 Anéis, ele foi coagido a construir um míssil igualzinho ao que ele ia vender aos militares. E nisso ficou aquele dilema, fabricar arma para terrorista ou ser morto na hora. Quando terminar, libertará você. Não vai. O Tony a princípio ficou receoso sobre o que fazer, mas o Insane conseguiu motivá-lo. Esse é o último desafio do grande Tony Stark? Ou vai fazer alguma coisa para mudar Por que eu isso? faria? E até parecia que o Tony estava trabalhando mesmo na construção do míssil, mas com o passar do tempo foi ficando evidente que ele estava trabalhando em outra coisa. Isso não parece um míssil Jericó. O Tony construiu um reator Arc para substituir o dispositivo rústico que o Insane tinha feito, mas o reator não seria só para isso, seria também para energizar a grande cartada do Tony. Dê uma olhada. E assim eles começaram a trabalhar na construção de uma armadura que os tiraria do cativeiro, e tudo que eles foram achando de útil por aí foi sendo utilizado no projeto, mas chegado o dia da fuga, as coisas não estavam indo tão bem. Então, desse modo, para ganhar tempo, o Insane tomou a linha de frente, atirando igual um maluco e espantando os terroristas. Funcionou? Sim, mas por pouco tempo. Mas é nessa hora que o Tony completa o upload da programação da armadura e então o show começa. O traje era basicamente feito de sucata, mas já era mais que suficiente para espancar os terroristas, já que a armadura já possuía uma bela super força. Com alguns golpes, o Tony conseguiu arrombar esse portão. E é interessante que em determinado momento o Tony acaba com o braço preso, e ali os terroristas tinham a chance perfeita para acabar com ele, já que o traje possuía várias brechas, então certamente eles atirariam nelas, né? Mano, tem demência? E já prestes a sair da caverna, o Tony encontrou o líder dos terroristas, e para ele, o Tony tinha algo especial. Infelizmente, é nesse momento que o Tony também encontra o Insane e vê que ele tá à beira da morte. Minha família está morta. Eu vou vê-la agora, Stark. Um cara que tinha acabado de conhecer o Tony deu a sua vida para que ele pudesse escapar. Não desperdice sua vida.
certamente o Tony não deixaria que o sacrifício do Incen fosse em vão. Ele sai da caverna e demonstra que confia na blindagem da armadura, que suporta várias rajadas de tiros. Mas quando elas cessam... Minha vez. O Tony bota fogo em tudo por lá, tanto nos terroristas como nos armamentos deles. E é bem legal que a armadura suporta até tiros de .50. O Tony não brincou com a blindagem da armadura, porém ela ainda tinha pontos fracos, e aí ele até poderia ficar numa posição bem complicada, mas o Tony tomou a decisão correta e decidiu vazar logo dali, com o sistema de voo da armadura, fazendo uma saída em grande estilo. A armadura despencou logo em seguida e se despedaçou totalmente? Sim, mas o Tony conseguiu fugir do seu cativeiro e sem grandes ferimentos, então tá ótimo. Foi bem. Após passar pelo trauma do sequestro e de ver onde suas armas que deveriam servir para manter a paz estavam parando, o Tony decidiu acabar com a produção delas. Agora, o foco total dele estava no reator Ark e nas armaduras, e de início ele constrói um reator novo, mais poderoso e com mais capacidade. E para esse novo reator, o Tony começou a trabalhar numa nova armadura, e agora, com toda a sua tecnologia à disposição, o Tony estava livre para ver até onde ele conseguiria chegar. E é muito legal ele fazendo os primeiros testes de voo. Em 3, 2, 1... Depois dessa, além dos propulsores dos pés, o Tony fez estabilizadores de voo localizados nas mãos, para poder controlar melhor o poder de voo, que aliás também acabaram servindo como armas. Não era pra isso acontecer. E serviram ao propósito de melhorar a estabilidade de voo do Tony também. E com os testes finalizados, hora de colocar a armadura para jogo. Ela vai sendo montada e é um processo muito legal de se ver, dando um ar de realidade. E assim podemos ver finalmente a Mark II. O Tony até faz um teste com as peças da armadura, fazendo a gente quase acreditar que ela existe de verdade. Só que aí o Jarvis queria encerrar os testes, mas é o Tony, né? Lógico que ele não pararia ali. Jarvis, às vezes você tem que correr antes de andar. O homem sai para o primeiro voo com a armadura num momento sensacional. Isso é muito bom. O molequinho da roda gigante até perdeu seu sorvete sem acreditar no que estava vendo. Mas como eu já disse, é o Tony, né? E ele não se contentaria só em voar. Ele tinha que bater o recorde mundial de altitude também. E mesmo o Jarvis alertando... Senhor, camada de gelo se formando. O Tony não quis nem saber. Bora pra cima. O problema é que o gelo, bom, congelou a armadura. Congelamos, Jarvis! Quem iria imaginar, né? Bom, o Tony estava em queda livre e sem apoio do Jarvis. Daí, ele teve que quebrar parte do gelo no modo manual mesmo. Então, o sistema retornou e ele conseguiu se salvar de virar panqueca. E depois de quase bater as botas, aí sim o Tony se aquietou e voltou para casa. Mas ele ainda tinha que melhorar muito os seus pousos. Ainda em seu primeiro filme, como eu disse, o Tony tinha fechado a produção de armas das indústrias Stark. Porém, meio que faltou combinar direitinho com Obadiah, que continuou negociando as armas. Mas pior que isso, ele forneceu armamento para os terroristas dos 10 Anéis. E aí, o Tony ficou furioso. E ainda mais porque eles estavam oprimindo o povo de Gumira, a terra natal do Incen. Aí, esquece. O Tony decidiu ir lutar pelo povo.
E é bem legal ele vestindo a sua nova armadura, a Mark III, já nas cores clássicas pela primeira vez. Então o Tony partiu para Gumira, já mostrando um voo supersônico, o que é bem legal. E lá no vilarejo, o Homem de Ferro chega em grande estilo, humilhando completamente os terroristas. O seu novo brinquedo se mostrou eficiente demais, e até mesmo numa situação com reféns, o Tony tinha uma solução. E não adianta se esconder. Ele é todo seu. Estou lascado. E ao se dirigir a outro local, o Tony é atingido por um tiro de tanque de guerra, o qual a armadura tancou numa boa. Não conseguiu manter o voo, mas o Tony saiu ileso e em condições para se vingar. E aí, para finalizar, o Tony terminou de destruir os armamentos dos terroristas e vazou de lá, completando a sua primeira missão. Agora, em Homem de Ferro 2, o Tony estava passando umas férias em Mônaco, e por lá estava acontecendo uma corrida. E como o Tony era dono de um dos carros, por que não ser o piloto também, né? Uma competição saudável, uma competição saudável. Se não pode pilotar. E até estava indo tudo bem, até que um certo funcionário, nada suspeito, se revelou como um infiltrado. Ivan Vanko, mais conhecido como Chicote Negro. Ele invadiu a corrida com a intenção de exterminar o Tony, mas os carros que iam passando, ele ia fatiando com seus chicotes. O Tony por muito pouco não foi dividido ao meio, mas ele ainda conseguiu sair inteiro após o carro capotar várias vezes. Só que o problema maior ainda estava vindo para cima dele. O Tony ainda tentou fazer uma graça, mas era inútil. Sem a sua armadura era impossível ele vencer essa. Felizmente ele teve o apoio do Rap, que chegou poucas ideias atropelando o vilão, e aparentemente o Vanko tinha apagado, mas o cara resistiu ao atropelamento e retornou para o seu plano de vingança. O Rap atropela o cara mais 2 vezes, mas mesmo assim ele não para e vai fatiando o carro, até que ele abre a lateral e aí a Pepper pôde entregar uma maleta bem especial. Sem dúvidas, essa é uma das transformações mais legais do Tony, simplesmente uma armadura portátil de Homem de Ferro. Mas, porém, contudo, todavia, não seria tão simples. Por mais que a armadura agora desse a possibilidade do Tony lutar, ela não era absoluta contra o Chicote Negro. Usar os repulsores não estava dando certo, e a armadura não tinha mais nada de ataque. Então ferrou, né? O Chicote Negro fez o que quis com o Homem de Ferro pra todo mundo ver. Mas felizmente o Tony bolou uma estratégia, se enrolando ao chicote para encurtar a distância e assim finalizar o vilão. Ainda em Homem de Ferro 2, mais pro final do filme, o Tony fez sua entrada na Expo Stark durante a apresentação dos drones de guerra do Justin Hammer e do Máquina de Combate. A questão era que o Hammer tinha trabalhado junto do Vanko para criar esses robôs. E aí não deu outra, o vilão assumiu o controle de todos eles, inclusive do Máquina de Combate, e partiu para cima do Tony, que saiu voando de lá para o mais longe possível para afastar a população do fogo cruzado. E após muita luta e uma ajudinha da Nath, o Tony conseguiu se livrar dos drones e o Rhodes voltou ao controle da sua armadura. Cara, pode ficar com essa armadura. O problema foi que mais uma legião de drones chegou por lá.
mas pelo menos agora o Tony teria uma ajuda de peso, Homem de Ferro e Máquina de Combate lutando juntos. É muito legal ver cada um lutando ao seu estilo, o Rhodes com a armadura mais parruda e metralhando sem dó, e o Tony com a armadura mais ágil e com armas diferenciadas. E assim eles foram destroçando drone por drone, até que o Tony finaliza com um golpe lindo. Os drones foram finalizados, mas ainda faltava o chefão. É bom estar de volta. O Chicote Negro chega por lá com uma armadura extremamente imponente e com chicotes ainda mais poderosos. E foi aqui que tivemos a lendária cena da ex-mulher. Eu vou explodir o brinquedinho dele com a ex-mulher. Com quem? Tecnologia Hammer, né? Assim, o Rhodes aqui perdeu o juízo total, né? Olha o que o Hammer disse que essa coisa fazia. É capaz de destruir um bunker debaixo de outro bunker e é incrivelmente capaz de reduzir a população de qualquer lugar a zero. E o Rhodes ia disparar isso em um inimigo que estava a metros dele e do Tony e ainda no meio de uma feira. Tá certo que ela falhou, mas e se tivesse funcionado? Ainda bem que falhou, né? Mas voltando pra cena, o Tony e o Rhodes foram juntos pra cima do Chicote Negro, mas a armadura que o Vanco fez se mostrou muito mais poderosa do que a dos heróis. O arsenal do Rhodes se mostrou ineficaz e a armadura do Homem de Ferro não tinha força o suficiente, então eles estavam sendo completamente humilhados. A situação estava muito complicada, porém o Tony teve uma ideia baseada no que tinha acontecido mais cedo no filme, no seu combate contra o Rhodes. O choque dos repulsores conseguiu gerar uma explosão poderosa o suficiente para arrebentar com o Chicote Negro, que acabou indo de arrasta. Mas ele ainda deixou um presentinho. Esses robôs vão explodir, temos que sair daqui, Tony! Pepper! Porém, o Tony conseguiu chegar a tempo até a Pepper, e agora sim, missão cumprida. Em Os Vingadores, a equipe dos maiores super-heróis da Terra estava defendendo Nova York da invasão Chitauri, e por mais que eles estivessem conseguindo dar conta da situação, o Conselho Mundial de Segurança acabou não botando muita fé na equipe e decidiu agir por conta própria, de uma maneira um tanto drástica. Eu não vou ordenar um ataque nuclear contra a nossa população. Irônico eles serem do Conselho Mundial de Segurança e ordenarem um ataque contra o seu próprio povo, mas enfim. O Fury até foi contra e tentou evitar, mas um jato conseguiu decolar e disparar um míssil em direção a Nova York. O pacote foi enviado. Daí restou pro Fury pedir ao Tony para resolver essa bronca, e o Homem de Ferro matou a responsabilidade no peito e partiu para impedir o míssil. Primeiro, ele o localizou e disparou até ele para o acompanhar e se agarrar nele por baixo. O Tony planejava jogar o míssil pelo buraco de minhoca, mas era muito arriscado. Stark, sabe que é uma viagem só de ida. Porém, mesmo assim, o Tony encarou de frente e quase chegando na Torre Stark, ele conseguiu desviar o míssil para cima e levá-lo pelo portal. E lá no espaço, após atravessar o portal, a armadura do Tony apaga e só o míssil continua em frente. Mas o Tony pôde ver ele acertando a nave mãe Chitauri e assim todo o exército alienígena foi desativado. Só que a explosão estava se expandindo e chegando perto de passar de volta pelo portal. E foi aí que o Steve mandou a Nath fechar ele, mesmo sem o Tony ter voltado. Feche.
o portal é fechado e o Tony fica preso, mas, porém, contudo, todavia... Filho da mãe. O desgraçado conseguiu voltar, mas ele estava caindo muito rápido. O Thor ia parar a queda, mas o Hulk foi mais rápido. Foi um belo resgate, mas ainda parecia que o Tony tinha partido dessa para melhor. Mas aí, o Hulk trouxe a alma do Stark de volta na base do susto. Me diz que ninguém me beijou. Agora, em Homem de Ferro 3, em determinado momento, o presidente tinha sido atacado durante uma viagem de avião por um dos soldados extremes do Mandarim que estava se passando pelo Rhodes. E, utilizando a armadura do Patriota de Ferro, ele despachou o presidente até o seu chefe. Bem-vindo a bordo, senhor presidente. E ele próprio ficou para trás, tendo feito vários reféns. O plano dele era fugir de paraquedas, mas o Tony não ia deixar. Ele parte para cima do terrorista e consegue o render, porém o poder do Extremis fez a armadura pedir arrego. E para piorar, o safado ainda explodiu a lateral do avião, bem no local onde os reféns estavam presos. Daí, o Tony perdeu a paciência, finalizou o cara de uma vez e partiu para resgatar os reféns. O problema é que, bom, eram 13 pessoas, não tinha como ele carregar todas elas, e foi aí que a esperteza do Tony foi posta à prova. Ele bolou um plano onde ele ia pegando um por um, mas que cada pessoa que fosse sendo salva é que ia segurando a próxima pessoa e assim por diante. E o Tony também eletrificou as mãos das pessoas para que elas não conseguissem se soltar, e assim ele partiu resgatando todos em queda livre. Eu acho essa cena de salvamento fantástica. Dá mesmo a impressão de que essas pessoas estavam caindo do céu. E sabe por quê? Porque elas estavam mesmo. Para gravar essa cena, eles utilizaram saltadores profissionais de paraquedas, para que a cena pudesse ser o mais real possível. E eles acertaram demais nessa decisão. Bom trabalho, pessoal. Beleza, Jarvis, mas nós ainda temos que pegar o... Isso é... São... No final de Homem de Ferro 3, o verdadeiro Mandarim queria executar o presidente dos Estados Unidos e transmitir isso para o maior número de pessoas assistir. Ele ia fazer isso com o presidente pendurado em um navio de petróleo e mandar tudo pelos ares. E para evitar isso, só tínhamos o Tony e o Rhodes, ambos sem trajes e totalmente cercados por uma legião de soldados extremes. Mas, felizmente, eles teriam reforços. Simplesmente todas as armaduras que o Tony construiu e que estavam disponíveis aparecem lá num momento épico. Elas estavam sob o controle do Jarvis e após marcar seus inimigos, o show começa. Entregue os presentes. Foi muito legal de ver todas as armaduras lutando juntas, e ainda mais porque algumas tinham capacidades bem únicas, como uma que lutava se desmontando. Tivemos a armadura Igor, que basicamente serviu para evitar que a estrutura do navio viesse abaixo. E também essa daqui com braços modificados. Sem dúvidas foi um momento fantástico. Pena que no fim o Tony ordenou a autodestruição de todas elas. Na moral, esse desperdício doeu no meu coração, mas fazer o que? Ainda assim, cena incrível.
Em Vingadores Era de Ultron, os heróis enfrentaram o Robozinho junto dos gêmeos Maximoff. O Ultron e o Mercúrio já eram bem fortes a ponto de darem bastante trabalho, mas a Wanda é que era a arma secreta. Com seu poder de invadir mentes, ela conseguiu derrubar quase toda a equipe dos Vingadores. Afinal, Gavigode, né? Mas o problema maior foi que ela conseguiu pegar o Hulk e deixá-lo totalmente confuso e atacando tudo que tivesse ao redor dele. As forças policiais nunca dariam conta, mas felizmente o reforço chegou. Primeiramente, uma contenção em forma de cúpula surgiu para prender o Hulk, e até que funcionou por um tempo, mas não seria suficiente. O Verdão arrebentou o chão e conseguiu escapar de lá, mas aí a verdadeira contingência contra o Hulk apareceu. O Homem de Ferro surgiu para encarar o Verdão com a sua nova armadura, a Hulk Buster. Ela foi criada especificamente para lidar com um Hulk descontrolado, e de fato o Stark conseguiu essa proeza. O nível de força que a Hulk Buster demonstrou foi absurdo, superando o Hulk em vários momentos, como esse, varrendo o chão com ele e acertando várias porradas bem poderosas. Lógico que não era algo absoluto, o Hulk não ia ficar apanhando de graça, volta e meia ele conseguia causar danos bem significativos, mas ainda assim o Tony conseguiu punir o incrível Hulk enchendo ele de porrada. E mesmo que a Hulk Buster não fosse mais forte que o Hulk, no mínimo ali certamente ela estava em pé de igualdade. Só que ainda é uma luta com o Hulk, né? O Tony tenta levar o Verdão pra longe voando, mas não teve jeito, eles acabaram indo parar numa espécie de shopping. E parece que cada vez mais o Hulk vai ficando mais descontrolado. O Tony até tenta usar um gás ali pra tentar acalmar a fera, mas não serviu de nada. E aqui, inclusive o Tony conseguiu um feito absurdo, que foi arrancar um dente do Hulk. Desculpa aí. Mas isso aí só serviu para a fúria do Verdão escalonar mais uma vez, e ele partiu para destroçar a Hulk Buster. O Tony chega a pedir reforço para sexta-feira, mas o Hulk não precisava deixar, né? Então, dada a situação, o Tony fez um ataque final, utilizando o próprio Hulk para destruir um prédio de cima a baixo. E depois dessa recalibração cognitiva, o Hulk saiu da confusão mental da Wanda, e aí ele pôde ver toda a destruição e pânico que ele causou, o deixando visualmente abatido. Ih, rapaz. Mas aí o Tony ainda chega pra chutar o cachorro morto. Se jogar outra lua em mim, eu vou ficar irritado. Em Vingadores Guerra Infinita, os heróis bolaram um plano maravilhoso para conseguir capturar o Thanos e retirar sua manopla, mas graças ao Senhor das Estrelas, infelizmente o plano foi pro buraco e aí ferrou pros heróis. Seria pedir demais que eles conseguissem render o Thanos mais uma vez, ainda mais com ele com sangue nos olhos. Mano, o cara jogou vários fragmentos de uma lua no Tony. O Doutor Estranho até tentou, mas ele também acabou derrotado. Porém, o Homem de Ferro voltou para um segundo round. Eu já falei algumas vezes no canal, mas essa é uma das minhas lutas favoritas do universo Marvel. Por mais que ela seja relativamente curta, ainda assim é incrível ver o Tony lutando com tudo que tem, tirando o máximo da sua armadura de nanotecnologia, tanto em luta como em estratégia, já que ele faz o possível para não deixar o Thanos usar a manopla, seja com equipamentos ou fazendo pressão a curta distância. E um feito bem legal é que a armadura produziu um escudo que aguentou por um belo tempo uma rajada da Joia do Poder e ainda contra-atacou o Thanos de forma épica. Uma gota de sangue, apenas uma? Parece pouco ter tirado só uma gota de sangue, mas foi sim um grande feito.
Pena que, infelizmente, tudo isso não foi suficiente. O Titã Louco assumiu o controle da luta e passou a descer a porrada no Tony, destruindo a armadura soco a soco. Para conseguir manter a luta, o Tony teve que tirar nanotecnologia de outras partes do corpo para recolocar nos repulsores, mas se com a armadura completa ele não deu conta, não seria com ela caindo aos pedaços que ele conseguiria, e num esforço final para criar uma lâmina, a luta foi decidida. Uma pena o Tony ter sido derrotado em uma das, ou talvez a sua melhor luta, mas era o Thanos, né? Ainda assim, foi uma luta fantástica do Homem de Ferro contra um Thanos com 4 joias do infinito. Valeu demais, Tony! Chegamos no fim da jornada. Na batalha final de Ultimato, tivemos a guerra dos heróis do universo Marvel versus o Thanos e o seu exército. E foi uma batalha lendária, cheia de momentos sensacionais. E no geral, os heróis estavam levando a melhor contra o exército inimigo. O problema mesmo era o Thanos, que estava sedento pela manopla do infinito, para estalar os dedos e acabar com tudo de uma vez. Vários heróis tentaram impedir, Homem de Ferro, Thor e Cap juntos, a Capitã Marvel também tentou, que aliás conseguiu impedir o Thanos uma vez, mas que no fim também acabou derrotada. O cenário geral era de derrota. Todos os heróis ou estavam ocupados com a guerra ou tinham caído pelas mãos do Thanos, que estava na iminência de estalar os dedos. Mas foi aí que o Tony olhou para o estranho e viu o sinal, que o lembrou que eles só tinham uma chance, e ali o Homem de Ferro descobriu o que precisava ser feito. O Tony, num último esforço, tentou tirar a manopla do Thanos, mas aparentemente tinha sido inútil. Mas o Titã Louco logo perceberia que foi tapeado. Tá sem a joia? Tá. Ele tirou! Tirou! O Tony malandramente conseguiu roubar as joias, usando a nanotecnologia da sua armadura. Mas não só isso, como também ele conseguiu canalizar o poder das 6 joias, simulando uma manopla do infinito. E com a sua frase lendária, ele finaliza a guerra. E eu sou o Homem de Ferro. Com esse estalo, o Tony apagou o exército inteiro do Thanos, inclusive as naves. E é bem legal que quando chega a vez do Titã Louco de arrasta pra cima, podemos ver ele perplexo vendo que perdeu. E ele só se senta e aguarda o seu destino. Momento lendário, mas que infelizmente foi demais pro Tony. Na hora, parecia que ele estava segurando o poder das joias numa boa, mas depois o cara saiu praticamente carbonizado. Orelha nem tinha mais. Infelizmente, para salvar o universo, o Tony precisou sacrificar sua própria vida. Contrastando com aquela frase que o Cap diz pro Tony em Os Vingadores. A única coisa pela qual luta é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica. Aqui o Tony provou que sim, ele é um homem que se sacrifica. Ele poderia nunca ter tentado o assalto no tempo e vivido sua vida feliz com a Pepper e a Morgan, mas não, ele retornou para a ação e deu a sua vida para restabelecer o universo. É triste por ver a grande cara do Sam morrer, mas como o próprio Tony disse... É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim. E foi legal de ver que no velório dele, todos os heróis estavam lá. Seus amigos Vingadores, seu pupilo, Doutor Estranho e Wong, Homem-Formiga e família, inclusive o Hank Pym, mesmo com toda a sua raiva dos Starks. Vai, clona minha tecnologia agora.
otário! Os Guardiões da Galáxia, mas principalmente a Nebulosa, que teve toda uma conexão especial com Tony após a batalha em Titã, a galerinha de Wakanda. Aliás, até o Soldado Invernal, o Sam e a Wanda também estavam lá. E eu só imagino o que a Wanda tava pensando. Vai, vende míssel agora, otário! Maria Hill e até o Halley, o garotinho de Homem de Ferro 3, estava lá. E uma coisa que só percebi fazendo esse vídeo é que até o safado do Ross estava ali. Quem deixou esse cara entrar, na moral? E Capitã Marvel e Nick Fury completam as pessoas presentes. Uma despedida digna pro maior herói do universo Marvel, o lendário Homem de Ferro. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí, qual a sua cena favorita do Homem de Ferro ou alguma que faltou? A minha favorita é a da luta dele contra o Thanos em Titã. Dito isso, eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!